Oi, eu sou a Ana Shermack, do canal Pausa para um Café, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o segundo volume de A Menina do Outro Lado, escrito, desenhado por Nagabe. Eu já falei sobre o primeiro volume de A Menina do Outro Lado, vai estar o link aqui nos cards para vocês, e eu estou devorando este mangá, então nada mais justo do que vir e fazer a resenha do segundo volume para vocês. Nagabe foi um ilustrador, um mangaka que eu acabei conhecendo por causa das ilustrações que eu vi por aí, e quando a Dark Side Books falou que ia lançar e fez toda a divulgação, eu fiquei muito curiosa para ver, justamente porque a ilustração, o traço dele é muito lindo. E me chamou muito a atenção, principalmente porque eu amo histórias que tem algum tipo de monstro. Vocês já sabem, eu sou a louca do terror, então quando tem essa questão do monstro e de algo um pouco mais fofo, delicado, vocês vão ver que é algo que eu compro muito facilmente, assim, eu acabo gostando da história de cara, assim. E com A Menina do Outro Lado, eu demorei bastante pra chegar a ler, pra ir atrás dos livros, né, do mangá em si, mas quando eu peguei, eu não me decepcionei. E é por isso que a gente tá tendo resenha de todos os volumes por aqui. A Menina do Outro Lado vai contar pra gente a história da Shiva e do Sensei, que é este monstro e esta garotinha aqui. E durante essa história, nós vamos acompanhar um momento meio apocalíptico de uma maldição que se instaurou ali no mundo, onde as pessoas estão divididas entre os estrangeiros, os amaldiçoados e as pessoas normais que estão vivendo meio que luz e sombra. E isso vai ser muito importante ao decorrer do quadrinho, né, do decorrer da história do mangá pra gente, porque a Shiva e o Sensei representam muito isso. A Shiva pra gente é a luz, e não só a luz, ela é a inocência, sabe? Ela é pura, ela não consegue olhar com os olhos maldosos as coisas que os humanos estão fazendo. E eu amo que, apesar de o Sensei ser o amaldiçoado nessa história, nós temos esse lado bruto, feio dele, né, essa visão meio até demoníaca, com chifres, e ele ser um monstro, ele ainda carrega dentro dele muita sensibilidade. A forma com que ele protege a Shiva é muito bonito durante todo o mangá, todas as partes que eu já li. A gente acaba conhecendo um pouco mais da dinâmica entre os dois, de como que é a vida deles ali dentro daquela casa, e de como o próprio Sensei protege a Shiva. E nesse quadrinho a gente tem um pouco mais de ação, né? Nesse exemplar do mangá. A gente tem um outro ser amaldiçoado que acaba chegando ali e encontrando a Shiva e tentando amaldiçoá-la também, e uma luta entre ele e o Sensei pra, enfim, proteger. Mas ao mesmo tempo que esse personagem, né, que acaba adentrando a história e sendo mais um desses amaldiçoados, ele também é um ser que tem um pouco mais de conhecimento e vai contar pra gente um pouco mais da situação. Então a gente vai passar a conhecer um pouco mais dessa maldição e tentar entender junto com o Sensei se existe uma cura, se existe algo que ele possa fazer. Ao mesmo tempo, a gente tem o confronto entre os humanos novamente acontecendo. A Shiva, ela foi abandonada ali porque acham que ela foi, de certa forma, amaldiçoada. Então, para os humanos, ela, né, tem ali uma importância um pouco diferente. E eles utilizam novamente um pouco da história da Shiva para trazer isso pra gente. E, enfim, tentar levá-la desse monstro que todo mundo olha. E é bacana porque você vê como a inocência da Shiva mostra pra ela o real das pessoas, mas ao mesmo tempo ninguém entende, sabe? Ninguém olha pro Sensei com os mesmos olhos da Shiva, que é esses olhos puros, inocentes, que vê a verdade, o que tá ali dentro do coração dele. Porque apesar de toda essa casca, de todo esse visual horrível e tenebroso, ele tem um coração muito puro, e a forma com que ele pensa na Shiva é muito bonito de se acompanhar, sabe? A forma com que o Nagabe passa isso pra gente, dele com medo de contar a verdade pra Shiva, dele não, sabe, dele passar noites em claro e não dormir, pensando em como ele vai proteger essa menina desse mundo cruel e cheio de
coisas horríveis e como que ele vai conseguir proteger essa menina mesmo. Então, é muito bonito. A forma... Até a Anaíse conversou comigo, comentou, acho que na resenha passada, sobre a questão da escuridão e da luz, a forma com que isso é tratado no quadrinho. A gente percebe que, durante as ilustrações, a parte em que a Shiva tá sozinha é muito mais claro. Existem muito mais luz do que quando o nosso personagem monstro está presente. Eu tô tentando achar uma página aqui pra mostrar pra vocês. Por exemplo, quando a gente tem Sol Sensei, é muito escuro, é muito preto, é muito dark. Quando a gente já tem a Shiva dentro desses quadros, fica muito mais claro. O branco é muito mais trabalhado. E isso é interessante porque cria essa dualidade e, ao mesmo tempo, essa brincadeira entre os dois. Esse mangá em específico, como a gente vai ter algumas cenas que são muito mais o monstro indo atrás da verdade, tentando entender o que está acontecendo, a gente começa a sentir muito mais a escuridão, essa maldição e essa brincadeira. Porque, ao mesmo tempo que é uma história sobre uma maldição que instaurou, a gente sabe que essa maldição fala muito sobre a luz e a sombra. E é por causa desses dois deuses, dessas duas entidades, da briga entre eles, que a escuridão tomou e, enfim, fez essa maldição e acabou amaldiçoando algumas pessoas. E a luz, que é os humanos que ainda não foram amaldiçoados, tem toda essa visão preconceituosa sobre eles. Então, a gente vê que por causa de uma lenda, por causa da impressão que alguns têm sobre outros, acaba se dividindo, se separando, se segregando ali as pessoas mesmo, entre bons ou ruins. E a gente não sabe porque, apesar do Sensei ter esse lado puro dele, ser uma pessoa boa, um monstro bom, né, um monstro gentil, o conceito que eu já falei com vocês no outro vídeo que eu gosto muito. Aqui nós temos começamos a conhecer outros amaldiçoados, e essa fé que eles têm nessa mãe, a gente começa aos poucos a ir descobrindo um pouco mais dessa história. E eu gosto bastante disso, porque ele mantém o suspense por muito tempo, apesar de você ir descobrindo a história aos poucos. Isso não te faz estranhar a história ou ficar um pouco mais longe de tudo isso. Pelo contrário, te aproxima ainda mais desses personagens. Então, fica aí a minha indicação de A Menina do Outro Lado, do Nagabe. Eu gostei muito dessa história, eu tô amando ler esses mangás. E se vocês quiserem outras dicas, outras reviews de mangá, comenta aí embaixo, deixe seu like, se inscreve nesse canal, que é muito importante pra gente. Se você quiser comprar o livro, compre com o nosso link da Amazon, que isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo e trazer outras resenhas pra você. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo grande pra você e até a próxima. Tchau!